Se coloque de pé. O primeiro passo é abrir a Bíblia em Efésios. O segundo passo é o capítulo 4. E o terceiro passo é o verso 17. Por gentileza, que diz assim a palavra de Deus. Efésios 4, verso 17. Olha o que diz, olha. Digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente. Amém? Senta mesmo, irmãos. Isso, palmas para Jesus. Irmãos, o conceito das Escrituras é que a pessoa convertida ao Senhor, aquela que aceitou o convite, aquela que negou a si mesma e que pegou a sua cruz e está caminhando com Jesus, ela mantenha um comportamento digno e de acordo com a vontade de Deus. Tanto que o versículo que lemos abrange exatamente esse ponto. Não existe essa história, irmãos, de estarmos com Cristo e vivermos ainda no jugo da servidão do pecado. Na primeira epístola de Pedro, no capítulo 1 e no versículo 14 e 15, vai nos dizer que a sua confissão de fé é comprovada à medida que ouvimos e praticamos a palavra de Deus. Não existe essa história de nós andarmos, pensarmos, agirmos igual os gentios, os que andam nas trevas, os que são dominados pela carne. Não existe nós termos o mesmo comportamento, porque no livro de Malaquias vai nos dizer que existe uma diferença entre quem serve e quem não serve, quem é justo, irmã Vânia, e quem não é justo. Por isso, aquele que proclama, aquele que diz que tem Cristo, ele anda diferente. Por que, pastor, o senhor diz isso? Porque aquele que anda com Cristo, ele deixou a carne para viver no Espírito. O livro de Gálatas diz que devemos andar no Espírito. Aquele que deixou as trevas para viver na luz. Como diz Jesus no livro de João, eu sou a luz do mundo. E aquele que anda comigo já não está mais em trevas, anda na luz. Aquele que, meu amado, negou a si mesmo e pegou a cruz, ele não é baseado em achismos. Ele não é levado por vento de doutrinas. Ele é baseado nas Escrituras. O seu viver está pautado nele, na palavra de Deus. Por isso Paulo está avisando a igreja de Éfeso, está avisando a nós aqui nesta noite, pelo Espírito Santo, que nós não podemos andar de acordo com os ímpios. Andar da
mesma forma que eles andam. Mas nós que aceitamos a Cristo, nosso espírito foi renovado. Sim, o meu espírito, o teu espírito, o nosso espírito foi renovado, foi transformado, foi lapidado. E o Espírito Santo, que é o autor dessa renovação, é o Espírito Santo que nos convenceu do pecado, do juízo e da justiça e nos renovou. Porque quem está em Cristo, nova criatura é. Tudo, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. É por isso que Paulo insiste em dizer: eu digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios. As coisas do passado ficam no passado. A vida que agora vivemos é por Cristo. A vida que agora temos é para glorificar o seu nome, para que o povo possa ver Jesus em nossa vida, que Ele cresça e nós irmos diminuir. Que nós irmos diminuir e Ele cresça. O autor desta renovação, e faz isso para que o Filho de Deus sejamos constantes. Sejamos constantes, crescer e evoluir. Irmãos, para nós não andarmos segundo os ímpios, segundo o mundo, segundo os gentios, segundo o parecer do mundo, nós precisamos crescer e se fortificar. Nós precisamos ser constantes, abundantes, todo dia querendo mais do Senhor, cada dia mais querendo crescer no conhecimento e na graça de Cristo. Porque que tem crente nos últimos dias que, meu irmão, a gente não identifica ele como crente por falta de conhecimento da palavra de Deus. Por falta de conhecimento da palavra de Deus. A gente vê a pessoa se intitula só crente, sim, a Deus, mas o comportamento é igual ao do ímpio, é igual ao dos gentios, é igual a daqueles que vivem, que ainda estão praticando as coisas do mundo. Ele vive do mesmo jeito. A vestimenta dele é igual do povo do mundo. O linguajar dele é igual ao povo do mundo. Não há diferença. Mas abre a boca, afirmam, declaram: sou filho de Deus. Mas o Filho de Deus, ele é pautado na palavra de Deus. Alguns conselhos do apóstolo Paulo para a nossa vida aqui nesta noite. Nós precisamos deixar de mentir, deixar a mentira e falar somente a verdade. Nós não podemos nem acrescentar e nem diminuir. Devemos falar a verdade. Com os nossos próximos, com os nossos familiares, nós precisamos falar a verdade, sem ocultar. Porque falar a verdade agrada a Deus. Quem vive com mentira? A igreja vive de mentira? O
de crente, de servo, de discípulo, de seguidor de Jesus. Não é procedimento. O procedimento é sempre falar a verdade. Não existe meio termo. Paulo também nos instrui, irmãos, a não dar lugar ao diabo. O apóstolo Paulo nos dá instrução para estar nos dizendo o comportamento do crente. O comportamento, não mentir, falar a verdade, não dar lugar ao inimigo. Não dê lugar a ele. Não dê espaço para ele agir. Não dê espaço para ele operar. Não dê espaço para ele manipular você. Te conduzir ao pecado. Não dê brecha, não dê ocasião, mas se fortaleça no Senhor. Seja dependente do Senhor. Se humilhe debaixo de suas mãos, pedindo dentro e fora de tempo a sua misericórdia. Pedindo a sua compaixão. Se fortificando. Porque eu digo uma coisa, irmão. Quer ver uma pessoa pior do que o ímpio? É o crente quando sai do espírito e entra na carne. Quando um crente servo, ele sai do espírito e entra na carne, ele dá lugar ao inimigo para deixar o inimigo operar na sua vida. Ele é pior do que o ímpio, irmãos. Por isso nós precisamos tomar cuidado e resistir no diabo. Ele não pode nos dominar. Ele não pode nos dar direção. Ele não pode nos conduzir. Ele não é o Senhor da nossa vida. Mas Pedro nos ensina a resisti-lo. Pedro nos ensina a resistir. Resistir como? Quando ele querer te conduzir a encontro à palavra de Deus, como fez com Adão e Eva, você vai resistir ele obedecendo a palavra de Deus. É isso aqui que você não vai dar lugar ao diabo. Não dar lugar ao diabo é obedecer a palavra de Deus. É ser constante, abundante. Mais um comportamento, mais um ponto do comportamento do servo. Nós não podemos colocar a nossa ira diante do solo. Ireis e não tereis. Nós, irmãos, eu sei que existe um momento que o camarada se ira, a pessoa se ira, a pessoa toma destino que não agrada a Deus, mas nós precisamos se posicionar. Nós precisamos nos controlar, porque a ira não procede de Deus. Não procede. Alguém pode dizer, pastor, mas Jesus ensinou, mas a ira dele foi pela causa justa. Eu não posso irar contra o meu momento que o desejo apareça. Eu devo controlá-la. Eu devo me controlar e não se irar. Porque, irmãos, até como eu disse há poucos instantes, quando o crente ele sai do espírito e entra na carne, ele faz tanta coisa. Ele fala tanta coisa. Ele diz tanta coisa.
E é por isso que Paulo, nesta noite, está nos redarguindo, está falando para nós. Outro ponto: não furtar, mas trabalhar. Nós precisamos entender isso. É como Paulo, em outra passagem, disse: quem quiser comer, trabalhe. Quem quiser se alimentar, trabalhe. Não queira usurpar aquilo que não é seu. Paulo também nos ensina nós perdoarmos. Precisa sim perdoar entre si, entre nós. É um comportamento cristão, é um comportamento correto, é um comportamento certo, é um comportamento que agrada a Deus. Nós sempre está se perdoando mutuamente, se perdoando uns ao outros. Cometeu um delito, o ofensor perdoa e o ofensor pede perdão e o ofendido perdoa. Para que isso, pastor? Para que haja comunhão, para que haja diferença, para que haja, meu amado irmãos, a ação do Espírito Santo. É vontade de Deus que nós vamos se perdoar para exatamente mantermos a comunhão. E qual bom suave é que os irmãos vivam em união. Por isso, meus amados irmãos, nesta noite de hoje, o Senhor está falando conosco. O Senhor está falando comigo, falando contigo, falando conosco nesta noite. Que nós não viemos andar com conformidade igual aos ímpios, mas sermos diferentes. Isso é andar no Espírito, irmão. Quando alguém ouve a palavra de Deus e pratica a palavra de Deus, ele vive pelo Espírito, ele tem vida em Deus. Uma pessoa que ouve a palavra, escuta a palavra, atenta a palavra e pratica a palavra, ele está no Espírito, e isso agrada ao Senhor. Isso agrada ao Altíssimo. Por isso está aqui meu último conselho para encerrar a mensagem, para mim, para nós orarmos. Sejamos constantes, firmes, constantes e abundantes. O que é constante? Permanecer e fazer. O que é firme? É ter firmeza, segurança no que você está crendo. Ser abundante. Fiz 10% hoje, vou fazer 20% amanhã. Quando for quinta-feira, faço 30%. Quando for quarta-feira, 50%. No dia a dia você vai crescendo, evoluindo. E o Senhor se agrada. Isso tudo é para que o povo veja a diferença na nossa vida. Amém, irmãos? Amém. Palmas que glorifiquem a Cristo nesta noite. Se coloque de pé, por gentileza. Hoje o culto começa mais cedo, irmãos, e termina um pouco mais cedo. Amém? Mas antes eu quero orar por você. Quero interceder por sua vida. Oremos a Deus. Vamos clamar ao Senhor. Senhor, nosso Deus.